Santo Deus e bom Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer e louvar o teu nome pelo dom da vida. Amém, Deus. Senhor Deus, nós sabemos que tu és maravilhoso. Tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória e o louvor. Sim, Deus. Então, Senhor Deus, nesse momento nós clamamos a Ti que envie o Teu Santo Espírito sobre nós, Sim, Deus. para que nos ensines a fazer o melhor para o Teu louvor. Sim, Deus. Santo Deus, fica com cada um dos meus irmãos, que eles sejam cada um, Senhor Deus, despertados pelo Teu Santo Espírito para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Sim, Deus. Que sejamos, Senhor Deus, firmes nessa mensagem e nessa missão. Nós te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós começamos ontem o capítulo 14 com o título Liberdade Religiosa. E hoje nós vamos dar continuidade aqui a esse tema que é de extrema importância. Hoje nós temos aqui o subtítulo Acontecimentos Vindouros. Então aqui, nessa parte aqui desse subtítulo, né, que é bastante extensa, nós temos aqui 3 pontos importantes que nós podemos destacar e nós vamos falar um pouco sobre elas. E logo aqui no início diz assim: nosso povo tem sido considerado insignificante demais para ser digno de nota, mas virá uma mudança. O mundo cristão está agora procedendo a movimentos que necessariamente colocarão em destaque o povo observador dos mandamentos. Há uma constante suplantação da verdade de Deus pelas teorias e falsas doutrinas de origem humana. Estão se processando movimentos para escravizar a consciência dos que querem ser leais a Deus. Os poderes legisladores serão contra o povo de Deus, e aqui no final é um dos temas que é importante, está dizendo todos serão provados. O primeiro ponto que nós vemos aqui, nesse pequeno parágrafo, que Ellen White nos mostrou, é que nós somos mesmo um povo pequeno em relação, né, ao que o mundo hoje está nos mostrando como população. Somos um povo pequeno e também, no restante do capítulo, nós vamos ver que nós estamos, de certa forma, dormindo com relação à missão que Deus nos ofereceu a fazer, ou nos convocou a fazer. Então, aqui nós estamos, hoje não estamos sendo notados, segundo o texto, né? E isso tem 2 motivos. Né? O primeiro deles, que eu já falei, é que nós não estamos fazendo o que devemos fazer, e o segundo deles é que o que vai nos dar notoriedade é a obrigação da observância do domingo, na qual os fiéis do povo de Deus não se deterão por causa disso, né? Então, por isso vai ter notoriedade o povo de Deus pela observância do sábado, que não vão deixar de observar o sábado por causa de leis, como disse aqui, dos legisladores que serão contra o povo de Deus. Esse é o segundo ponto aqui de extrema importância desse subtítulo, que é a observação do sábado e a observação do domingo, que será imposta, né, colocada por lei pelos legisladores, ou seja, pelos políticos, né, que muitos hoje, infelizmente, desistem de venerar e de adorar e levantar a bandeira de Cristo Jesus para levantar a bandeira de qualquer lado que seja, infelizmente. Mas todos eles, no final das contas, se voltarão contra os fiéis de Deus. Aqui nós vemos também, um pouco à frente, que na página já 129 diz assim: poderes religiosos supostamente aliados ao céu e declarando ter as características de um cordeiro, mostrarão por seus atos que têm coração de dragão e são instigados e dominados por Satanás. Está chegando o tempo de o povo de Deus sentir a mão da perseguição por santificar o 7º dia. Mas o povo de Deus deve ficar firme a favor dele, e o Senhor atuará em seu favor, mostrando claramente ser ele o Deus dos deuses. Amém. Então percebam, meus irmãos, está
chegando, diz Ellen White aqui, que está chegando bem próximo de nós o tempo em que nós vamos ter que tomar uma firme posição ao lado da verdade, na observação do sábado. Porque isso será uma forma de mostrarmos para Deus que somos fiéis em todos os aspectos, e Deus está fazendo uma promessa aqui através desse parágrafo. Eu serei com vocês. Eu estarei com vocês, porque eu sou o Deus dos deuses. Deus está fazendo uma promessa para aqueles que serão fiéis. Um pouco mais à frente, eu quero compartilhar isso aqui com vocês, porque isso aqui é uma coisa importante para que nós possamos continuar sendo fiéis. E o que é isso, Jesus? Olha só aí na página 130, diz aqui assim, ó, logo no início: não está longe o tempo em que cada pessoa será provada. A observância do falso sábado será imposta sobre todos. Aí olha só o que diz aqui: a controvérsia será entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Essa é a parte que eu quero que você grife aí na sua leitura. Os que, pouco a pouco, têm se rendido às exigências mundanas e se conformado com os costumes do mundo, acabarão se rendendo também aos poderes terrestres, em vez de se sujeitarem ao menosprezo, ao insulto e às ameaças de prisão e morte. Preste atenção, irmãos. Não vai ser de uma hora para outra que você vai abandonar os mandamentos de Deus. Não vai ser de uma hora para outra que você vai escolher observar o domingo em lugar do sábado. Não vai ser assim, irmãos. Satanás, ele não trabalha dessa forma. Ele vai trabalhar com você pouco a pouco. Sabe por quê? Porque lembra-se que o texto em que Jesus disse assim: será que quando o Filho do Homem retornar ao mundo haverá fé na terra? Ou o texto quando ele diz assim: o amor de muitos esfriará. Irmãos, pela contemplação, pelo que nós vivemos dia a dia, que foi inclusive o motivo de nossas orações hoje, a comunhão, se nós não tivermos uma comunhão diária com Jesus, a contemplação do que o mundo nos oferece nos faz ter uma comunhão com o inimigo. Se nós olharmos muito o sofrimento de mortes em guerras e assassinatos, isso se tornará normal. Se nós, pouco a pouco, formos nos desviando do que Deus ele nos ensina para viver, pouco a pouco, no final não fará diferença. Porque o Espírito de Deus ele trabalha diariamente com a mente, com o que nós lemos aqui no primeiro parágrafo, na consciência. Deus ele trabalha aqui na nossa consciência, dia a dia, pouco a pouco, para firmarmos na verdade. Satanás também trabalha da mesma forma. Ele não é um idiota. Ele trabalha de forma perspicaz. E ele vai levar cada um de nós, pouco a pouco, a nos desviarmos dos caminhos do Senhor, para que no final, no momento da decisão de quem nós vamos adorar, possamos adorar a Ele, observando o falso sábado e deixando o verdadeiro sábado de mão. E isso acontece de pouco a pouco. Como alguns costumam dizer, eu acho que isso não tem nada a ver. E esse nada a ver vai tomando de conta até você estar fora da realidade do cristianismo. Isso mostra que nós temos uma grande preocupação em que nós possamos nos voltar para a Bíblia e viver pelo assim diz o Senhor, como está escrito aqui entre essas bastantes linhas que nós temos nesse pequeno subtítulo aqui. Então, meus irmãos, aqui nos diz que uma coisa importante aqui, esse daqui é o trabalho da igreja, um pouco mais abaixo, essa é a parte que complementa lá o primeiro tópico que eu falei. Diz aqui, olha, na mesma página, 130. O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade, terá de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. Olha só, irmãos, que texto, não é? Mostrando aqui qual é a nossa realidade. Hoje nós estamos deixando de fazer, não sei o que estou dizendo, o Espírito Santo falou por meio da sua serva. Nós estamos deixando de fazer hoje o trabalho que Deus nos ordenou fazer
em um momento oportuno, de liberdade religiosa, de paz. Hoje nós podemos cultuar a Deus onde nós quisermos, podemos levar a nossa Bíblia por onde nós formos, podemos bater nas portas de quem nós quisermos. E nós estamos hoje nós estamos sendo impedidos, não pela lei, não por Satanás em si, em seus arranjos, mas pela a nossa indiferença para com a nossa missão, para com o amor ao nosso descanso sabático, não é? Que em vez de estarmos imbuídos na missão, estamos imbuídos no descanso físico, imbuídos no egoísmo de acharmos que estamos salvos e as pessoas que lutem. Hoje nós estamos sendo impedidos por nós mesmos, pelos nossos gostos e preferências. Mas vai chegar um momento em que os fiéis vão despertar. Espero eu que eu e você estejamos imbuídos nisso. Que sejamos os fiéis que irão despertar para o momento de pregação do Evangelho. Porque aqui está dizendo que esse Evangelho será pregado, mesmo que seja em um momento desanimador e difícil, de perseguição. Que Deus nos abençoe, irmãos, a sermos essa igreja hoje. Nós estamos precisando ser essa igreja missionária agora. Não é? Aqui um pouco mais à frente diz assim: as advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. Hoje, vocês sabem muito bem, aqueles que já saem ao campo missionário. Eu vi uma mensagem hoje nessa semana de uma irmã hoje no nosso grupo do distrito, dizendo que está sendo perseguida, né, por alguns irmãos, pelo fato de hoje ser adventista do sétimo dia, porque hoje prega algumas verdades que hoje alguns evangélicos são totalmente contra. E isso vai acontecer, irmão, se você se levantar, se você viver o evangelho, se você buscar pregar esta mensagem, a perseguição vai se levantar. E disse o texto um pouquinho mais acima, que vai começar na sua casa, vai começar dentro da sua própria igreja, da sua comunhão religiosa, vai começar aí. Porque o inimigo de Deus, ele vai levantar, segundo o texto aqui, pessoas que se apresentam como pessoas zelosas, como pessoas que cuidam muito bem daquilo que fazem, mas que o texto aqui nos falou um pouco atrás, né? Que tem aparência de cordeiro, mas a sua fala é como o dragão. E isso vai acontecer com cada um de nós. E é por isso que nós estamos precisando urgentemente do poder do Espírito Santo, para que haja uma conversão em nós, mas também para que haja uma conversão nas pessoas que nós pregaremos a esse evangelho. Queridos, aqui nos mostra o seguinte, no último parágrafo aqui, só um momento, eu vou ler aqui esse pedacinho aqui que também é importante. Diz aqui assim, olha: e por aquele tempo a classe dos superficiais e conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé e tomará sua posição com os francos inimigos dela, com os quais já simpatizam por muito tempo. Esses apóstatas manifestarão então a mais cruel inimizade, fazendo tudo quanto estiver ao seu alcance para oprimir e fazer mal aos seus antigos irmãos e incitar a indignação contra eles. Esse tempo se acha justamente diante de nós. Os membros da igreja serão provados individualmente. Serão colocados em circunstâncias em que se verão forçados a dar testemunho da verdade. Muitos serão chamados a falar diante de concílios e tribunais de justiça, talvez separadamente e sozinhos. Perceba aqui, fala de uma classe que vai estar está hoje no meio de nós. E aqui ela tem duas características. Disse aqui que elas são a classe dos superficiais e conservadores. Pessoas hoje que apresentam conservar a mensagem, pode estar até no meio da nossa liderança, que pode estar aqui sendo superficial, ou seja, é conservador, mas é superficial. Ele não tem uma comunhão completa com Deus, mas ele quer ser conservador em alguns aspectos para disfarçar a sua real condição espiritual. Diz que essa pessoa aqui hoje
já está simpatizando com os inimigos da verdade. Por que está simpatizando? Porque ela nem é 100% quente, como disse Jesus Cristo lá na mensagem a Laodiceia. Mas ele também não é totalmente frio. Mas esse é o problema dos laodiceanos. Eles não tomam uma decisão firme ao lado da verdade, mas também não abandonam o mundo, porque tem medo das consequências que virão de Deus, né? E aqui, para a gente encerrar aqui, eu vou ler aqui o último parágrafo aqui antes de chegar a esse subtítulo, a perseguição é essencial. Diz assim, olha: Satanás incitará a indignação contra uma minoria que conscienciosamente se recusa a aceitar costumes e tradições populares. Esse aqui somos nós. Homens de destaque e reputação se associarão aos maus e aos que são adversos à lei, a fim de tomar conselho contra o povo de Deus. A riqueza, o talento e a educação se aliarão a fim de cobri-los de desonra. Juízes perseguidores, pastores e membros de igreja conspirarão contra eles, de viva voz e por escrito, com ameaça, escárnio e zombaria, tentarão derrotar sua fé. Desvirtuando os fatos e por meio de apelos violentos, procurarão instigar as paixões do povo, não podendo apresentar contra os defensores do sábado bíblico está escrito. Na falta deste, lançarão mão da violência, a fim de se fazerem populares e conquistarem a simpatia do povo. Os legisladores cederão ao desejo deste de obter leis dominicais. Nesse campo de batalha será travado o último grande conflito da controvérsia entre a verdade e o erro. Irmãos, o inimigo, depois de tentar de tudo contra você e contra mim, depois de tentar levar você pouco a pouco a uma vida de escassez espiritual, depois de um momento em que ele vai levar você a se conformar com o seu estado na missão, depois de levar você a todos as possíveis quedas espirituais, ele vai fazer o seguinte: agora já que eu não consegui levar você a uma queda espiritual, agora eu vou levar você para o sofrimento, para uma perseguição física, um sofrimento físico. E ele vai tentar de todas as formas. Ele vai levantar homens inteligentes, como nós vimos aqui, homens talentosos, homens de muito recurso financeiro, só para fazer isso contra mim e contra você. Mas o que importa é que eu e você continuemos firmes. Amém. Não possamos dedicar ou basear a nossa fé em homens, porque aqui vocês devem ter lido esse pequeno trecho aqui do livro, e vocês viram que homens de talentos, né, vão cair. Homens que nós admirávamos vai cair. Sabe por quê, irmãos? Porque não estão firmados na rocha. Em algum momento esqueceram da comunhão com Deus. Em algum momento decidiram viver pelo assim eu acho. E deixaram de viver pelo assim diz o Senhor. Eu e você precisamos tomar uma decisão hoje de estarmos no campo missionário, porque nós não podemos entrar na profecia, irmãos. Sabe, nós não podemos ser essas pessoas que estão aqui descansando no lugar de estar fazendo a obra. Nós não podemos ser a Laodiceia, nós devemos ser os remanescentes. Nós devemos ser o povo de Deus no tempo do fim. E isso só depende de você aceitar e buscar o poder do Espírito Santo, que é suficiente para fazer isso na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Que você seja um agente de Cristo na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade. Que você seja um servo de Deus que vai fazer a diferença onde você está. Que Deus nos abençoe, nos dê um sábado abençoado em sua presença e que o Espírito Santo nos conduza ao campo missionário, porque foi para isso que nós somos chamados. Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração? Oremos. Santo Deus, nós sabemos que o que vem pela frente é complicado demais para nós. Mas como o Senhor acabou de nos prometer, nós temos o Rei dos Reis ao nosso lado. Amém. Então, por isso, nós já temos a vitória. Amém. Que nós, Senhor Deus, humildemente pedimos nesse momento, recebamos o poder do Teu Santo Espírito, Sim, Deus. para que a missão que nos foi dada seja cumprida. Para que outras pessoas, Senhor Deus, possam conhecer a verdade.
Sim, Deus. para que no momento mais decisivo desse planeta, quando o inimigo de Deus levantará um falso sábado, todas as pessoas possam compreender que existe um Deus e que ele tem um sábado bíblico. Sim, Deus. Que nenhum, Senhor Deus, nenhum de nós possamos cair do crivo. Possamos continuar, Senhor Deus, sendo grãos firmes que estão no fundo da peneira do reino de Deus. Sim, Que Deus. não cairão, que não passarão, Senhor Deus, pelas brechas, que mesmo que o inimigo de Deus, pouco a pouco, tente nos convencer de que tudo pode ser feito de acordo com a nossa vontade, possamos bater o pé e dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade. Amém. Que vivamos, Senhor Deus, segundo a tua palavra. Sim, Deus. E no final, Senhor Deus, nós teremos a vitória que já está prometida. Amém. Porque Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Sim, No Deus. mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Nós queremos vencer com Jesus, porque sem Ele nada somos. Nós te pedimos isso, Senhor Deus, não porque mereçamos alguma coisa, mas é porque unicamente nos méritos de Jesus nós confiamos. Sim. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.